Bezerra Hashem, Daf Dalet, tratado de Kritud. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Dalet na sexta linha, ao Helev nos dois pontinhos. Está se tratando de proibições que o castigo é o karet, se a pessoa pecou bemezit, sabendo da proibição. Se a pessoa não sabia da proibição, fez beshogeg, ele tem que trazer o hatat. Temos alguns detalhes mais sobre isso, mas a gente vai se tratar principalmente da lei do Helev, a proibição de comer sebo animal. Então, Tana Rabbanan fala a breda sobre isso. Kol Helev shor vekesef haez lo tochelo. O passuco diz: não coma o sebo do boi, do carneiro e do bode. Então fala Rabbi Ishmael lechayev al kol achad ve'achad de Rabbi Ishmael. Fala Rabbi Ishmael, uma vez que a Torá especificou carneiro, bode e boi, se a pessoa comer os três sebos, ele tem três castigos. Que não, ele só tem um castigo. É como se ele comeu 3 volumes do sebo do boi. Ele tem um castigo só. Ou se ele comeu, fala Ramim, o sebo do boi, do carneiro e do bode, ele fez uma proibição só, ele tem um castigo. Então qual é o debate? Nem uma barraca bífica deve ser que essa é a discussão. De Rabbi Ishmael savar lokina lav shebeklalot. Deve ser que Rabbi Ishmael sustenta o seguinte: se a Torá proíbe uma vez várias coisas, como aqui a Torá proíbe o sebo e tem algumas variações, deve ser que conforme Rabbi Ishmael, para cada variação a pessoa tem um castigo. E assim também em outros assuntos. Deve ser que conforme Chachamim, uma vez que é uma proibição só com 3 variações, é uma proibição só. É como se ele comeu 3 volumes do sebo do boi, mesma coisa se ele comeu o sebo do boi, do carneiro e do bode, é uma coisa só. Deve ser que é isso, falava que não. De modo geral, Rabbi Ishmael sustenta em outros lugares que se a Torá proíbe alguma vez e fala 3 variações, é uma proibição só. A pessoa tem um castigo só. Mas aqui é uma exceção. Por quê? Aqui a Torá falou algo a mais. Aqui a Torá poderia ter dito: não coma o sebo, e ponto final. Para que tem que falar não coma o sebo do boi, do bode e do carneiro? Pode falar não coma sebo. Então fala Rabbi Ishmael, a Torá falou cada caso para falar que para cada caso ele tem um castigo. Verabanan, Chamim discutem. E loktiv shor vekesevez hava mina filu chelev chayabe mashma. Fala Chamim que não. Se a Torá não tivesse mencionado esses animais domésticos, o boi, o carneiro e o bode, eu falasse só não coma sebo, eu ia falar que é proibido também comer sebo de um animal selvagem, uma chayá. Leachiktiv shor vekesevez, lemema de chelev shor vekesevez o de assur, aval de chayá shari. Então por isso a Torá falou, o sebo do boi, do carneiro e do bode são proibidos, porque são animais domésticos. Aí eu entendo que o sebo de um animal selvagem é permitido. Mas Shapir que amrelei, Chaim tem razão. Não pode ser que Rabbi Ishmael discute com esse raciocínio. Então, volta a pergunta: por que disse Rabbi Ishmael que se a pessoa comer o sebo do boi, do carneiro e do bode, ele tem 3 castigos? E aí o Tama de Rabbi Ishmael, o motivo é o seguinte: uma outra tentativa de Kassavar imken lichtov kol chelev shor lo tochelo kesevez lamali. Outra tentativa. Talvez falou Rabbi Ishmael que a Torá poderia ter dito: não coma o sebo do boi, é um animal doméstico. Por que tem que falar o carneiro e o bode também? A Torá falou os 3 casos para falar que cada caso tem um castigo. Verabanan, o que Rabbi vão responder? Rabanan Savri, e katav rachman kol chelev shor avamina nelav shor shor mishabat. Assim temos que ler. Se a Torá tivesse dito não como o sebo do boi, fala Ramim, eu poderia pensar que tem uma gzerá Shabbat. Temos que associar esse boi com o boi do Shabbat. Maga be Shabbat chayav ve'ov kayotze bahen, avga be'achila chayav ve'ov kayotze bahen. Além do Shabbat, é mesmo que a Torá menciona o boi e o burro, é que a gente não pode fazer nenhum animal trabalhar no Shabbat. Então poderia pensar que temos uma gzerá Shabbat para aqui também, e falar que é proibido comer o sebo de qualquer animal. Mesmo que a Torá mencionou o boi, é só um exemplo. Mas tem a gzerá Shabbat para o Shabbat.
Por isso a Torá escreve, não coma o sebo do boi, do carneiro e do bode, para falar que é só com relação a animais domésticos. Então, Shapir que Amrele, Hamim tem razão, não pode ser que Rabi Shmuel vai discutir com esse raciocínio. Então, volta a pergunta, por que Rabi Shmuel fala que se a pessoa comer o sebo do boi, do carneiro e do bode, tem 3 castigos. Ela no Tama de Kassavar, Nichtov kol chelef kesef, lo tochero. Inami kol chelef ez lo tochero. Shor ve kesef ez lamali. Shma mina lechalek. Tem outra tentativa. Talvez a Torá poderia ter dito só, não como o sebo do carneiro. Para que falar o boi e o bode? Não tem que zerar Shabbat do carneiro para o Shabbat. Lá no caso do Shabbat, a Torá não menciona o carneiro. Então, para que tem que falar bode e boi também? Tu fala Bishmera para diferenciar, para falar que cada sebo tem um castigo. Virabanan, sabe? Hamim discutem com o Bishmera, como a gente falou antes. Fala Hamim, se a pessoa comer o sebo do boi, carneiro e bode, ele tem um castigo só. Por que eles discutem? E katav kol chelev kesev, avamina chelev kesev asur. Shor ve'ez shari. Fala Hamim, se a Torá tivesse dito não como o sebo do carneiro, eu poderia pensar que só o sebo do carneiro é proibido, o sebo do boi e do bode é permitido. Por quê? Por que eu ia diferenciar entre carneiro e outro animal? Porque eu não posso aprender por mamatzino, associação entre o carneiro e o boi e o bode. Porque o carneiro tem um outro aspecto mais grave que o boi e o bode não tem. O sacrifício da aliá. Quando um carneiro é sacrificado, o rabo dele também é sacrificado. O boi e o bode não. Tu poderia falar, o carneiro tem aspectos mais graves. Deve ser que também só o sebo do carneiro é proibido, do boi e do bode é permitido. Por isso a Torá escreve que o sebo do boi e do bode também são proibidos. Então agora vai falar na sequência que realmente Rabi Shmuel não pode discutir com esse raciocínio. E agora a gente vai, na sequência a gente vai explicar outra vez o que disse Rabi Shmuel. Mas antes disso, a Gemara vai trazer uma prova para esse raciocínio. Que o fato do carneiro ter o sacrifício do seu rabo é um aspecto mais grave do carneiro. Que ele está na Rabi Hanania, como fala Rabi Hanania na Braita. Lama maná katuf emurim beshor, veemurim bekesef, veemurim beez. Um outro assunto. Por que a Torá escreve que os emurim são sacrificados? Também no caso do boi, também no caso do carneiro e também no caso do bode. Emurim, como a gente já sabe, são as partes internas do animal. E a Torá escreve Dichtivach bechor shorach, ou bechor kesef, ou bechor ez. A Torá escreve nos 3 casos, os 3 animais, que os emurim são sacrificados. Por que tem que falar os 3 casos? Porque eu não posso aprender por uma matzina ou associação. Tzrich é necessário. De katav shor, havamina kesef ez, lo yarfina minei. Se eu só tivesse dito que os emurim do boi são sacrificados, eu poderia pensar só do boi. Por quê? De kalebifrach, mareshor, shekeri trabá benesachim. Porque o boi tem um aspecto mais grave do sacrifício. Uma grande quantia de vinho é sacrificada com o boi. O carneiro e o bode não. Então por isso eu poderia pensar que só os emurim do boi são sacrificados também. O carneiro e do bode não. Talvez você vai falar, escreve que os emurim do carneiro são sacrificados, e eu ia saber a mesma coisa no caso do boi e do bode. Por que não? E Kalemifra fala que não, eu posso diferenciar. Malekesef, Shekeni Trabá Be'aliá. O carneiro tem um aspecto mais grave do que o boi e o bode. O rabo do carneiro é sacrificado também, do boi e do bode não. Então por isso a Gemara traz essa braita, para falar essa humra, esse rigor do carneiro, que é o sacrifício do rabo. Então eu não posso dizer, assim como o carneiro tem o sacrifício dos emurim, automaticamente o boi e o bode também. Pode falar que não. O carneiro tem o sacrifício do rabo, que não se aplica aos outros animais. Então pergunta, que a Torá diga só que os emurim do bode são sacrificados, e eu aprender por associação, que é a mesma coisa no caso do boi e do carneiro. Por que não? E Kalemifra eu também posso diferenciar. Porque quando o indivíduo serve a idolatria, ele tem que trazer um bode para o sacrifício de Hatat. Então é um aspecto mais grave do bode, que é um sacrifício de algo grave como idolatria. O indivíduo não pode trazer nenhum carneiro, nenhum boi. Então poderia pensar que por causa desse aspecto mais grave, essa humra, os emurim do bode são sacrificados, do carneiro e do boi não. Por isso a Torá tem que escrever
nos 3 casos que os emurim são sacrificados. Mas pergunta mais, Minchad le'alfinan, nichtov tarti, v'ne'lavchada mitarti. Por que você não fala essa lei dos emurim em 2 casos? E eu aprendo para o 3º caso. Por que não? Então, Heiden neilaf shorme keseves idleunbir. O que você vai falar? Escreve só que os emurim do carneiro e do bode são sacrificados, e a falar automaticamente que o do boi também. Fala que não. O carneiro e o bode têm um aspecto diferente do que o boi, um aspecto mais grave até, que somente o carneiro e um bode servem para o sacrifício de Pesach, um carneiro e um cabrito. O boi não serve. Então poderia pensar errado que só os emurim do carneiro e do bode são sacrificados, do boi não. Então por isso eu tenho que escrever o boi. Mas pergunta mais, então que a Torá diga só, os emurim do boi e do bode são sacrificados, do carneiro não. Qual o problema? Eu também posso diferenciar. O boi é sacrificado também com relação ao pecado de idolatria. Quando o povo peca o pecado de idolatria, trazem um boi para o Ravim. E quando o indivíduo peca a idolatria, ele traz um bode. São aspectos mais graves do boi e do bode. O carneiro não. Então poderá pensar que o carneiro não tem o sacrifício dos emurim, por isso ela tem que escrever o carneiro. Então pergunta mais, que a Torá diga só que os emurim do boi e do carneiro são sacrificados, e ela saber por uma matzina, uma associação, que também do bode. Por que não? Então eu também posso diferenciar. Porque o boi e o carneiro têm coisas a mais do sacrifício. O boi tem uma grande quantidade de vinho e o carneiro tem o sacrifício do seu rabo, da aliá. O bode não. Então poderia pensar que por isso os emurim do bode não são sacrificados. E por isso a Torá tem que escrever que os emurim desses 3 animais são sacrificados. Não posso deduzir um do outro. A Gemara me trouxe isso de passagem para falar essa humrá do sacrifício do rabo do carneiro. Agora vamos voltar à nossa sugiá, vamos revisar. A Bishmer discutiu com o Rahamim. O que acontece se a pessoa come sebo, o relev, do boi, do carneiro e do bode? Fala a Bishmer, ele tem 3 castigos. Fala Rahamim que não, ele tem um castigo só. É uma proibição só, com 3 variações. É como se ele comeu 3 volumes de sebo do boi. Tem um castigo só. E Rabi Shmuel discutiu, então, por que Rabi Shmuel discute? Ramim responderam bem. Agora, fala, então, a explicação de Rabi Shmuel deve ser a primeira que a gente falou. Qual a primeira explicação? A Torá poderia falar, não coma sebo e ponto final. Para que falar boi, carneiro e bode? Mayamart, o que você vai perguntar? Como Ramim falar, a Torá tem que falar boi, carneiro e bode para me dizer que só o sebo de animais domésticos são proibidos. Sebo de animais selvagens, o sebo é permitido. Fala Bishmer, ktiv kra beinyan de kodashim vedavar lamed meinyanon. Fala Bishmer, eu já sei disso. Quando a Torá menciona o castigo de karet, da pessoa que come sebo, menciona no trecho de sacrifícios. Então eu já sei, com Davar Alamed Meinyanó, eu vou aprender a explicação do Passuco, usando como base o trecho. O trecho do sacrifício só se trata de animais domésticos. Animais selvagens não são sacrificados. Então eu já sei que a proibição do sebo é só com relação a animais domésticos. Então pergunta, Michal de Rabanan Savri, o que você vai me dizer? Então, Chachamim vão discutir? Não sustento esse método de Davar Alamed Meinyanó? Eu vou aprender a explicação do Passuco, usando como base o trecho? Não. Todos concordam que esse método é válido? Então, qual é a discussão? Essa é a discussão. Rabi Shmuel Savar Lemedim Lav Milav Ben Milav de Karet. Fala Bishmer o seguinte, o que acontece é, tem um passuco principal que proíbe o sebo. Isso está, digamos, no trecho A.
Tem um outro passuco que menciona o castigo de caret, da pessoa que come sebo. Esse é o passuco B. E está no trecho B. Fala Bishmael, eu vou usar o trecho B, que inclui o castigo de caret do sebo, para explicar o passuco A da proibição, mesmo que está no trecho A. Fala Bishmael, o passuco A da proibição e o B do castigo se complementam. Então eu posso usar o trecho B para explicar o passuco A, mesmo que o passuco A está em outro trecho. Então eu vou falar, o trecho B dos sacrifícios inclui o passuco do caret, da pessoa que come sebo. Os sacrifícios só existem com relação a animais domésticos. Então a proibição de sebo só existe com relação a animais domésticos, não hayot, não animais selvagens. Temos que pular agora 4 linhas. Então, estamos na linha que começa com ma'ahu, terminando depois do parênteses. Verabanan, lav mi lav elfina, lav mi karet lo elfina. E Ramim falam que não. Davar labed me'inyanou é que eu vou explicar o passuco A, usando como base o trecho A. Eu vou explicar o passuco B, usando como base o trecho B. Mas eu não posso usar o trecho B para explicar o passuco A. Mesmo que tenha o passuco do castigo, que é o passuco B, e o passuco da proibição, que é o passuco A, que se complementam, o trecho A explica o passuco A, o trecho B explica o passuco B. Essa é a discussão, como é que se aplica o método de Davar Lamed Meinanu. Isso é uma forma de explicar essa discussão entre Bishmael e Chachamim. Daí vai ter uma outra forma. No tamanho de Rabanan, que Damar le Rav Mari le Razvi. Agora, a mãe vai trazer algo de passagem também. Vamos ler rápido. Ela me alta. Aliad Hulin Titzar. Amar le Alecha Markra. Kol Cher Shor Vekesef Ve'ez. Davar HaShaveh B'Shloshtan Ba'ina. Veleika. Ilkach Kiata Shor Vekesef Ve'ez. Lemishre Aliad Hulin Udata. Em resumo, a Torá chama o rabo do carneiro de sebo também. Para que o sebo é sacrificado, isso inclui o rabo. Então, pergunta o sábio, posso dizer que é proibido comer o rabo de qualquer animal. Porque o rabo é chamado de sebo. O rabo do carneiro é chamado de sebo, então deve ser que é proibido comer o rabo do boi também. Para o outro sabe que não. O pastor menciona que é proibido comer o sebo do boi, do carneiro e do bode. O rabo do boi e do bode não são chamados de sebo na Torá. Então, quando a Torá proíbe o sebo, proíbe algo que existe nos 3 casos, do boi, do carneiro e do bode. O rabo do carneiro é chamado de sebo, mas não é algo que se aplica aos 3 casos, então isso não é considerado sebo na proibição de comer. Eu posso comer o rabo do bode, do carneiro e do boi, porque com relação à proibição de comer sebo, só está proibido algo que é sebo do boi, do carneiro e do bode. O rabo não. O rabo só é chamado de sebo com relação ao carneiro, com relação a leis de sacrifícios. Mas eu posso comer de um animal laico. Então, fala Ramim para Bishmael, por isso a Torá escreveu o sebo do boi, do carneiro e do bode. Veja Bishmael, Amarlah, o que Bishmael vai responder? Bishmael usou esse passuco do boi, carneiro e bode para falar que cada sebo tem um castigo. Então fala Bishmael, Im ken nem makra kol chelev shor vekesef eslamali. Se é isso que a Torá veio dizer, que a Torá diga, não como o sebo do boi e do carneiro, eu já ia falar a mesma coisa. O rabo do boi não é sebo, então eu posso comer. Também não, então, por que a Torá tem que escrever o rabo do boi, do carneiro e do bode? Então fala Bishmael, porque a Torá quis dizer que para cada sebo que a pessoa comeu, cada variação, ele tem um castigo. Então, continua. Amar Rabi Hanina fala Rabi Hanina. Moder Rabi Ishmael leinyan korban shel meveh lachatat achat. Uma novidade aqui. Mesmo que disse Rabi Ishmael que a pessoa que comeu o sebo do boi, carneiro e bode tem 3 castigos, isso são castigos no tribunal. Com relação a castigos no tribunal, temos que levar em conta cada tipo, cada variação que ele comeu. Mas com relação a sacrifícios, temos um outro parâmetro. O número de proibições. Aqui a Torá fala, não coma sebo, e tem 3 variações. É uma proibição só, de sebo, com 3 variações.
O castigo no tribunal depende das variações. O sacrifício depende do número de proibições. O lav. Ou o tipo de proibição que ele transgrediu. Tudo está dentro do tipo de proibição chamado sebo. É um sacrifício só. Porque, como a gente explicou, por exemplo, com relação a relações proibidas com parentes próximas às arayot, sobre cada parente a Torá proíbe em específico. Então, cada parente acarreta um sacrifício, se ele fez relação. Já com relação ao sebo, é um nome de proibição, sebo. Então ele traz um sacrifício só. Mesmo que ele comeu o sebo do carneiro, bode e boi, traz um sacrifício só. E vamos entender melhor isso. Está dando uma palavra. ועשה אחת ועשה הנה, לחייב על כל אחת ואחת. שאם אכל חלב וחלב, שם אחד בשני העלמות חייב שתיים. Fala para ele o seguinte, depende do passuco, me'achat me'ena, que se a pessoa, digamos, ele não sabia que é proibido comer sebo, ele comeu. Depois falaram para ele que é proibido comer sebo. Ele concordou. Então, nesse momento, ele se obrigou a um hatat. Depois ele falou que deve ser que é permitido comer sebo. Ele voltou a duvidar. E realmente acreditava que é permitido comer sebo e comeu outra vez. Outra vez ele foi convencido que é proibido comer sebo. E ele concordou. A cada vez que ele descobriu que ele pecou, ele traz um sacrifício. Shnei shemot be'elem echad. Agora, esse caso vai ser importante para a sequência. A pessoa comeu 2 tipos de sebo durante o mesmo período de desconhecimento da lei. Be'elem echad, chayav shtaim, traz 2 sacrifícios. Isso não é como a gente falou até agora. Então, mais Rav bar Chama de Rav Chizda, bishlam Hashem echad b'shnei alamot chayav shtaim, mishum de alamot mechalkim. E das shnei shemot be'elem echad, amai chayav shtaim, haba'inan alamot mechalkim vereika. Pergunta o sábio por quê? Tudo bem. Se ele comeu um sebo, descobriu que pecou, e depois ele outra vez desconhecia da lei, comeu outra vez e descobriu que pecou, traz 2 sacrifícios. Porque halamot mechalkim, cada vez que ele esqueceu e descobriu, é uma coisa separada, ele traz um sacrifício para cada coisa. Mas se ele comeu 2 tipos de sebo durante o mesmo período de desconhecimento da lei, be'elem echad, por que ele traz 2 sacrifícios? Amarle, respondeu o sábio, Achabe ma'askinan, kegon de achal chelev de notar, de mechaev mishum notar ou mishum chelev. Falou o sábio, é verdade. Não é esse o caso da Braita. Nesse caso que a gente mencionou, ele traz um sacrifício só. O caso da Braita é outro. Ele pegou sebo de notar. Notar é o sacrifício que passou o prazo do consumo permitido do sacrifício. É permitido comer esse sacrifício até de manhã, por exemplo. Passou o amanhecer. Então, o sacrifício se tornou notar. E ele comeu o sebo desse notar. Então, ele tem 2 castigos por comer sebo e comer notar. Amalei, imken nichayev naim mishum kodesh. Pergunta, por que você não fala que ele tem um terceiro castigo? Terceiro sacrifício que tem que trazer. Tem que trazer um sacrifício por sebo, um sacrifício por notar, e outro sacrifício por achar meilot. Ele teve proveito de algo santificado, transgrediu a proibição de meilá. Ela Rav Sheshet explica Rav Sheshet. Kegon de achal chelev de kodesh, Rav Yudai. Aqui o caso não é que ele comeu notar. Ele pegou o sebo de um animal santificado e comeu. Então, isso vai como Rav Yudah. Detalhe fala Rav Yudah. Fala para ele. Achal chelev nevela, achal chelev mukdashim, lokeshtain. A pessoa, ele comeu o sebo de um animal santificado, fala tá na cama, ele tem 2 castigos. Um por comer sebo e um por ter proveito de algo santificado. Rav Yudah Omer, chelev mukdashim, lokeshalosh. Rav Yudah diz que não, ele tem 3 castigos. Um por comer sebo, que é uma proibição genérica, fala Rav Yudah. O segundo castigo porque ele comeu sebo de um sacrifício, uma proibição específica de sacrifício. E o terceiro castigo é porque ele comeu algo santificado. O ponto aqui é que a outra breita que menciona os 2 sacrifícios,
por comer sebo, vão como Rabi Yudá. Se trata nesse caso, que ele comeu o sebo de animal santificado, e a Breta que mencionou só 2 sacrifícios, ignorou o terceiro sacrifício, que é por comer algo santificado. Se trata só de sacrifícios que ele tem que trazer por ter comido o sebo. Então fala Rabi Yudá, um sacrifício é por comer sebo, em geral. O segundo é porque ele comeu sebo de animal santificado, é um outro pecado. Traz outro sacrifício. Mesmo que na prática ele tem que trazer um terceiro sacrifício, a Breta não mencionou, porque é outro assunto, o assunto de Meilá. Achar Meiló. Assim explicou o sábio essa Breta. Marco Arabi Marava. Na terra de Israel, fizeram um pouco caso dessa explicação. Por quê? Venu como Akegon, Relev de Shor, Vekesevez, Virabi Ishmaeli. Por que você não fala mais simples então? Fala o seguinte: a Braita se trata que a pessoa comeu o sebo de um boi, carneiro e bode. Tem 3 castigos, porque, como falou Rabi Ishmael, cada variação do pecado acarreta um castigo. Então ele tem 3 castigos. Por que você não fala assim? Viramos a página. Amai lo mukmat que Rabi Ishmael. Por que você não falou que a Breda vai comer Rabi Ishmael? E essa é a explicação. Tamar Rabi Hanina modé Rabi Ishmael em kurban sheno chayav elachat. Elachatat achat. Porque essa Breda de se trata de sacrifícios, não de castigos. E já falou Rabi Hanina, conforme Rabi Ishmael, a pessoa que comeu o sebo do boi, carneiro e bode traz um sacrifício só, porque é um nome de proibição só que ele transgrediu o sebo. Então, por isso você não falou que a Breta vai como Rabi Ishmael, porque a Breta vem dizer que ele tem que trazer 2 sacrifícios, e conforme Rabi Ishmael ele traz um só. Mas, o que você vai falar? Então, que a Breta vai como Rabi Yudá, como a gente acabou de falar, do sebo de um animal santificado, Ashtanami que Rabi Yudá lo mitukma, mas falam sabe da terra de Israel, isso também não funciona. Por quê? Da Rabi Elazar, modé Rabi Yudá ligan korban, shen mevi elachat atachat. Explicou Rabi Elazar não como a gente falou antes. Rabi Elazar explicou a opinião de Rabi Yudá, que o que disse Rabi Yudá, que a pessoa comeu o sebo de animal santificado, tem 3 obrigações, são 3 castigos. E com relação a um castigo é por comer sebo geral, outro por comer sebo do animal santificado, outro por ter comido algo santificado, teve proveito de algo santificado do Bet HaMikdash, Meilá. Mas com relação aos sacrifícios por ter comido o sebo, ele traz um sacrifício só. Ou seja, Rabi Yudá concorda com Rabi Ishmael. O nome da proibição é sebo, é um shem. Então, ele traz um sacrifício só. Então, como é que você explica a Breta? A Breta se dá de sacrifícios. Diz que a pessoa comeu o sebo em um período de desconhecimento. Ele comeu 2 tipos de sebo, traz 2 sacrifícios. Por quê? Nem Rabi Ishmael nem Rabi Yudá vão dizer isso. Eles vão dizer que ele decidiu a mesma proibição, o mesmo nome, traz um sacrifício só. Fez isso bem, ele é. Então como é que se explica a Breta? Ela maresh lakish mishum barteutni. Fala o sábio. Rabi Mayaskinan, kegon shachlan beshne tamchuin. Veliba de Rabi Yoshua, damar tamchuin mechalkin. Fala Resh Lakish. O caso da Breta é um caso específico. Ele comeu sebo de um prato, um cozido, e ele comeu sebo de outro cozido. Falou Rabi Yoshua, uma vez que ele comeu de 2 cozidos diferentes, são 2 atos diferentes. Para cada ato ele traz um sacrifício. Se a pessoa simplesmente pegou sebo e comeu 2 vezes, ele traz um sacrifício só. Mas se ele comeu sebo em um prato, depois sebo em outro prato, outro cozido, ele traz 2 sacrifícios. Isso que quis dizer a Breta. Gufa, a gente vai voltar ao que a gente falou. Achar chelev nevelá lo keshtaim, chelev mugdashim lo keshtaim. Falou Tanakama, a pessoa comeu sebo de um animal santificado, tem 2 castigos. Por comer sebo e por ter proveito de algo santificado. Meilá. Rabi Yudá Omer, chelev mugdashim lo keshalosh. Fala Rabi Yudá que não. No caso do animal santificado, ele tem 3 castigos. Vamos ver por quê. Amale Rav Shiz velerava, bishlamale Rabi Yudá. Eu entendo a opinião de Rabi Yudá. Aí no dirtive cai, chukat olam, kol chelev vechol dam lo tochelo,
כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו, וכל זר לא יאכל קודש. התלת להבין. Eu entendo, Rebbe Yudá. O pasuk Chukat Olam proíbe o sebo de um sacrifício. O pasuk Kol Chelef proíbe qualquer sebo em geral. E o pasuk Kol Zar proíbe a pessoa ter proveito de algo do Beit HaMikdash, algo santificado. Então, dá para entender, a pessoa comer o sebo de um animal santificado, tem 3 castigos, os 3 psukim. Ela de Rabanan, Maitama. Por que Rabim discutem então? Dizem que tem 2 castigos só. Kassav relav de Chukat Olam bekodashim, velav de kol chelev shor bechulin. Sustenta o seguinte, Rabim fala, o pasuk Chukat Olam vai dizer proibido comer sebo de um sacrifício. Uma proibição só com relação a sacrifícios. O outro pasuk Kol Chelev proíbe comer só sebo de animal laico. Conforme o Chachamim, não tem uma proibição de sebo em geral, que inclui tudo. Então, se a pessoa comer o sebo de um animal santificado, ele transgrediu o Chukat Olam, tem um castigo por isso, e transgrediu a proibição de ter proveito de algo do Beit HaMikdash, é o segundo castigo. Ele não transgrediu Kol Chelef, porque Kol Chelef se trata de animal laico. E Rebbe Yudá, como a gente falou, diz que não, que o pasuk Kol Chelef Shor veio falar uma proibição genérica de comer sebo. Se aplica a sacrifícios e animais laicos, da mesma forma. Então, Betzrichi. A pergunta para Rabi, por que a Torá tem que falar não coma sebo de um sacrifício e não coma sebo de um animal laico? Porque eu não posso deduzir um do outro. Então fala o seguinte, Dei katav Rachmana bekodashim, havamina kodashim ulechamiri de asur helbo, valchulin emalo. Se a Torá só tivesse falado não coma sebo de um sacrifício, eu poderia falar que isso é uma das leis dos sacrifícios. Tem leis específicas também, mas leis mais graves do que animais laicos em geral. Mishumach katav Rachmana kol chelev shor. Por isso parece que ele kol chelev shor, para dizer que é proibido comer sebo de um animal laico. Vem katav kol chelev shor. Se a Torá só tivesse dito não coma sebo de animal laico, o que eu diria? Havamina chelev de chulin ou de asur mishum de lo utar michlalo. אבל חלב דמוקדשים דאותם מכללו, הבאמין מדאותם מכללו, השתלנה מחלבן. Se a Torá tivesse falado não coma sebo de animal laico, eu poderia pensar errado que o sebo do sacrifício é permitido. Por quê? A Torá fala que é proibido comer o rabo de um sacrifício de um carneiro. Tem que ser sacrificado. Mas a Torá permite comer o rabo de um sacrifício de um boi ou de um bode. Então você vê que a Torá facilitou no caso dos sacrifícios, algo que não existe no caso do animal laico. Não se vê uma dinâmica dessas da Torá. Então poderia pensar que assim também a Torá permitiu no caso do sacrifício comer o sebo. Então por isso a Torá fala que não. Não coma o sebo nem de um sacrifício, nem de um animal laico. Então, Betzrichi. Rebbe Yudá Sabar. O que Rebbe Yudá vai dizer? Que ktiv chelev shor, beinyan de kodashim ktiv. Fala Rebbe Yudá, quando a Torá fala kol chelev shor, a Torá tem um passuco principal da proibição de sebo, que não é esse. Vamos na sequência qual é o passuco. Kol chelev kol dam. O passuco kol chelev shor menciona lá não coma sebo e menciona o castigo de karet. Fala Rebbe Yudá, esse passuco do karet está num trecho dos sacrifícios. Então fala Rebbe Yudá, quando a Torá fala não coma sebo, o passuco se trata de um animal laico, e está num trecho de os sacrifícios, eu vou dizer que essa proibição de não comer sebo é uma proibição genérica. Tanto com relação a animais laicos, tanto com relação a sacrifícios. Por isso disse Rebbe Yudá, como a gente falou antes, o que você me fala? Que conforme o Chachamim não temos esse método da vara lamed meinyanó, eu não posso explicar o passuco com base no trecho? Então, não, de kulam da vara lamed meinyanó. Todos concordam que sim, eu posso. A questão, como a gente falou antes de Rabi Ishmael, é como eu aplico isso. O Be'aka Mifrige. Rebbe Yudá Savar, lemedim lav milav velav mikaret. Fala Rebbe Yudá, eu posso, como a gente falou antes de Rabi Ishmael, eu posso pegar o trecho B, que contém o passuco do castigo, para explicar o passuco A, do trecho A,
que fala a proibição. Então, eu vou falar, essa proibição do sebo é uma proibição universal, tanto com relação ao sacrifício, tanto com relação a animais laicos. Porque o Passuk se trata de animais laicos, está no trecho, o Passuk do castigo está no trecho do sacrifício, então eu vou dizer que essa proibição de Kol Chelev se trata, em geral, uma proibição genérica, tanto com relação a sebo de sacrifícios ou de animais laicos. Verabanan Savri, Lav mi Lav Alfina, Lav mi Kared Alfina. E fala Chachamim que não. Eu posso aprender a explicação do Passuk A, do trecho A. Eu posso aprender a explicação do Passuk B, do trecho B. Mas não do trecho B para o Passuk A. Pulamos duas linhas, pulando parênteses. Tânia fala breta, Kol Chelev Vechol Dam Lo Tochelo. Esse Passuk é o Passuk principal que proíbe o sebo. Diz, não coma sebo, não beba sangue. Então existe uma associação entre os dois. Tu já falou duas coisas separadas no mesmo Passuk, existe um requeixo. O que se aprende dessa associação? Ma'acherev lokeshtaim, avdam lokeshtaim de Rebiudá. Para Rebiudá, algo que a gente vai entender depois, na sequência. Assim como se a pessoa come sebo, ele tem 2 castigos. Se a pessoa bebe sangue, ele também tem 2 castigos. Não está claro. Rachamim fala que não, ele tem um castigo só. Então pergunta para o que disse Rebiudá. O mais na Chelev de Lokeshtaim, Belo Ekesha. Por que Rebiudá disse? A pessoa comeu sempre tem 2 castigos. Dichtive Beit Rekrai, deve ser porque tem 2 psukim. Kol Chelev Vechol Dam Lo Tochelo e Kol Chelev Shor Vekesef. Deve ser por causa desses 2 psukim. Kol Chelev Vechol Dam e Kol Chelev Shor. Dam Name Belav Ekesha Nirkeshtaim. Também no caso do sangue eu tenho a mesma coisa. Dichtive Beit Rekrai, a Torá proíbe 2 vezes beber sangue. Kol Chelev Vechol Dam Lo Tochelo Vechol Dam Lo Tochelo Vechol Moshvotechem Laov Velabehemah. Também tem 2 psukim lá. Porque eu preciso de uma associação entre sangue e sebo para dizer que no caso do sangue também tem 2 castigos, 2 séries de chicotadas no tribunal. Se é a mesma coisa. Tem 2 psukim lá, 2 psukim cá. Elaima, Macherev Lokesh Shalosh, Avdam Lokesh Shalosh. Então, explicando melhor o que disse Rebiudá. Assim como no caso do sebo, a pessoa num caso tem 3 castigos, assim também no caso do sangue. E também isso vai ter que ser explicado. Eu pergunto, mas na Chelev de Lokesh Shalosh, por que Rebiudá disse isso? Que se a pessoa ele comeu sebo, ele tem 3 castigos. Então, Dirtiv Bei Alentre lá, porque tem 2 psukim diantes, Kol Chelev Vechol Dam e Kol Chelev Shor. São 2 castigos. Velav de Zarut. E tem uma terceira proibição, a proibição de Zarut. A pessoa é estranha ao sebo. Ou seja, a pessoa não deve comer o sebo, porque o sebo é designado ao sacrifício. Então são 3 proibições. Então pergunta, dá nome. Eu posso falar a mesma coisa com relação ao sangue. O sangue também é um sacrifício. Então posso falar, eu não posso beber sangue, porque é um sacrifício. O sangue é designado para o sacrifício. Então eu já sei que eu tenho 3 castigos se eu bebo sangue. Outra vez, a pergunta é, por que eu tenho que associar entre o sebo e o sangue para saber disso? Eu poderia pensar em diferenciar entre o sangue e o sebo. Com relação a meilá, eu não posso ter proveito do sebo do sacrifício. Mesmo depois do sacrifício do sangue, eu não posso ter proveito do sebo. Tem a proibição de meilá. O sangue é diferente, tem uma lei mais leve. Depois que o Kohen ele joga o sangue no Mizbeach, não existe mais a proibição de meilá. Se a pessoa tem proveito, ele não pegou o pecado de meilá. Então eu poderia pensar, uma vez que a Torá facilita com relação a meilá do sangue, poderia pensar que facilita também com relação ao consumo do sangue. Ou seja, que se eu bebi sangue, eu trazeria só 2 proibições. Não trazeria a proibição de Zarut, por ser algo do sacrifício. Uma vez que a Torá facilita a lei do sacrifício do sangue, diz que não tem mais a proibição de meilá. Kamash Malale Keisha, por isso precisamos da associação entre sebo e sangue para falar que sim. Mesmo que a Torá facilita a lei do sangue com relação a meilá, não facilita com relação ao consumo do sangue. Proibido beber sangue também por Zarut.
eu sou estranho ao sangue. O sangue é para o sacrifício, não para a pessoa beber. Eu pergunto, Vela de Rabanan e Keisha de Mayata. A Breta trouxe a opinião de rebildade. Assim como no caso do sebo, a pessoa tem 3 proibições, 3 castigos, assim também no caso do sangue. E Ramim falou que não tem só um castigo. Então, o que Ramim aprendem da associação entre sebo e sangue? Eu já sei que no caso do sangue tem um castigo. Então, Mibaile que detalhe, Ramim aprende como diz a Braita. Kol chelev vechol dam lo tochelu, ma chelev meyuchad shechelvo chaluk mipsaro, ve'en mitztarfim ze im ze, av dam shedamo chaluk mipsaro. Então, fala essa Braita o seguinte, com relação à lei do tziruf. Sabemos que quando a pessoa come algo proibido, ele só é castigado no tribunal se ele comer um kazait no mínimo, mais ou menos 30 gramas. Agora, se a pessoa ele come meio kazait de carne permitida, meio kazait de sebo, ele comeu um kazait, mas não comeu um kazait de algo proibido, então ele não é castigado. Assim também se a pessoa ele comeu carne proibida, meio kazait de carne proibida, com meio kazait de sangue. Eles não se somam para um kazait, porque fala a Braita, o sangue acarreta o castigo de caret, e a carne proibida não. A pessoa que come carne proibida não tem o castigo de caret. Então são níveis de proibições diferentes, espécies diferentes, não se somam para o kazait. Ele não é castigado, não é como se ele comeu um kazait nem de carne proibida, nem de sangue. Mas fala a Braita, com relação ao réptil, é diferente. A pessoa que bebe sangue do réptil não tem o castigo de caret. É como se ele comeu carne do réptil. Então é a mesma nível de proibição, mesmo tipo também. Se ele comeu meio kazait de carne do réptil, meio kazait de sangue, isso se soma ao kazait. Mitzaref. Isso que se aprende desse passuco de antes, Kol chelev vechol dam. Pergunta, já sabemos disso de outro passuco. וזה לכם הטמא, לימד אדם השרץ, והשרץ שמצטרפים זה עם זה. Já sabemos disso, que o sangue do réptil se soma ao sangue, ao volume da carne que ele comeu do réptil. Por que eu preciso dessa associação? Esse é Ekesh. Magilav de Ekesha, Sagada da Kamina, Hanemina de Tum'a, Aval Achira Imalo. Fala o seguinte, o réptil tem uma lei grave com relação à impureza. Tem 8 espécies de répteis que impurificam depois que eles morrem. E mesmo que é um volume bem pequeno do réptil, uma adashá, como o volume de uma lentilha, já transmite a impureza. Então eu poderia pensar que isso que o sangue se soma à carne do réptil é com relação a essa lei grave da impureza, que tem aspectos mais graves, como o volume da adashá. Poderia pensar que nesse caso o sangue do réptil com a carne se somam ao volume que transmite a impureza, depois que o réptil morreu. Mas não com relação à proibição de comer o réptil. Por isso a Torá escreve o Ekesh, para dizer que sim, o sangue do réptil se soma à carne. Para o kazait, se a pessoa comeu tudo, ele é castigado. Amaravina fala Ravina, Ilkar dam nachash, o psarom mitzarfim. Se é assim, se a pessoa comeu meio kazait de carne de cobra e meio kazait de sangue de cobra, se soma o kazait, mitzaref, ele é castigado, ele comeu o kazait. Mas é kamashban. Qual é a novidade disso? Aí no Ekesh, é exatamente o que a gente acabou de falar do Ekesh, da associação. Então, Sakada da Kamina, Sheres de Trabele Tuma e Trabele Achila. Nachash de Loi Trabele Tuma, Loi Trabele Achila, Kamashman. Fala que existe sim uma novidade. Eu poderia pensar que essa lei, que a carne e o sangue do réptil se soma, quando a pessoa come, se soma ao kazait, é só com relação a répteis que tem uma lei grave, que transmitem impureza. Assim como o sangue de um réptil que transmite impureza se soma à carne para transmitir a impureza, assim também se soma ao kazait quando a pessoa come. Já a cobra tem um aspecto mais leve. Quando a cobra morre, ou em vida, não transmite nenhuma impureza. Então não tem essa lei do tziruf com relação à impureza. Eu poderia pensar que não tem a lei do tziruf com relação à pessoa que comeu. Então
Então poderia pensar que a pessoa que comeu meio casai de carne de cobra, meio casai de sangue de cobra, não é castigado. Kamashma, por isso fala da vida que sim, quem shakol mili, dele hadamo halogum ipsoro mashma. Dessa lei é algo genérico. Se o castigo do sangue da carne é o mesmo, eles se somam para o casado. Mas revisando, se o castigo por beber sangue é o carete, e o castigo de comer carne é uma proibição comum, eles não se somam. Amarava falava, Shalosh kretot amorot bedam lemai. Por que a Torá fala 3 castigos de carete sobre a pessoa que bebe sangue? Falava, achad ledam chulin, um é sangue de um animal laico, achad ledam kodashim, o outro é sangue de um sacrifício, achad ledam atamtzit, e o outro é dam atamtzit, quando o animal é morto, digamos que ele é abatido, sai o sangue do abate, e depois sai o dam atamtzit, que é um resto de sangue. A Torá vai falar também, esse sangue é proibido por carete. Isso vai só como Rabi Yudá, pergunta a Gemara. Detalhe da matamtzit be'azara. Fala Tanakama Chachamim, dama tamtzit é só proibido por uma proibição comum, não tem o carete, esse resto do sangue que escorre do abate. Rabi Yudá omer becaret. E Rabi Yudá disse que sim, tem o carete. Então, ela dirá banana aí, né, maiata. Então, conforme a maioria dos sábios, porque temos o terceiro carete? Dam chulin, dam kodashim e o quê? Mais ainda, a filha do Rabi Yudá, karet nav karemin kol dam, mesmo conforme Rabi Yudá que tem o karet no caso do dam atamtzit, mas ele aprende isso de outro passuco. Detalhe Rabi Yudá omer, fala Rabi Yudá, dam atamodomar kol dam, en era dam kodashim, shenefesh yotzabo, shom mechaper, dam chulin vedam atamtzit minayin, tamodomar kol dam. O ponto é, a Breda traz um outro passuco, kol dam, que o Rabi Yudá usou como base para dizer que o dam atamtzit também tem o karet. Então, o que se faz com o terceiro carete de antes? Então explica melhor o que disse Rava. Um carete é a pessoa que bebeu o sangue de um animal laico. Outro carete é a pessoa que bebeu o sangue de um sacrifício. O outro é o sangue que foi coberto com kisui adam. Quando um pássaro, um animal selvagem são abatidos, se a mitzvah de cobrir o sangue com terra. Kisui adam. O terceiro carete vai falar que mesmo se a pessoa bebeu esse sangue coberto com terra, ele tem o carete. Mesmo que esse sangue passou por uma mitzvah, nada mudou. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre a proibição do sangue. E vamos ver a situação de Pitum Shemen HaMishcha. A proibição da pessoa fazer para si o azeite sagrado do Beit HaMikdash, com muito mais. Amém.